sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Pílulas de Design, um podcast que trata de design, de criatividade, de inovação, empreendedorismo. Estamos agora na nossa segunda temporada, a primeira está completa, disponível em todas as plataformas de podcast, e agora nessa segunda temporada estamos já com 2 episódios no YouTube, a participação de Carolina Selle e de Ana Chaves, ambas doutoras, e que trouxeram uma visão muito interessante de conteúdo sobre design, sobre a aproximação com a engenharia. E hoje a gente traz também mais um convidado muito especial, que é o professor Luiz Eduardo Cid Guimarães. Ele que é pós-doutor na Aston Business School, em Birmingham, no Reino Unido, onde também fez o seu doutorado em engenharia mecânica. Ele tem mestrado em design industrial pela University of Central England em Birmingham, também na Inglaterra, no Reino Unido, e graduação em design industrial pela Pontifícia Universidade Católica do Rio, a PUC. Ele foi professor do curso de design da UFCG e atualmente é professor voluntário na Unidade Acadêmica de Engenharia de Produção da Universidade Federal de Campina Grande. Ele também é o coordenador do Grupo de Design e Desenvolvimento Sustentável, grupo de pesquisa nessa temática, né, de Design e Desenvolvimento Sustentável. Então, Ado, muito obrigado por tua participação, por tua disponibilidade em participar. É um prazer tê-lo aqui conosco, dividindo esse momento, né? A gente vai conversar sobre design, sobre a tua trajetória. A primeira coisa que eu quero saber é o seguinte: como é que se iniciou sua história assim, com design, com inovação? Quando é que você despertou e disse assim, é isso que eu quero fazer? Bom, primeiro, Pablo, obrigado pelo convite, né, e obrigado a todos e a todas que estão ouvindo, estarão ouvindo, né? A minha história em relação ao design e inovação, para ser sincero, quando eu era jovem, eu não pensava em fazer design. Naquela fase de vestibular, quer dizer, eu não pensava em fazer nada, pensava em ir à praia. A preocupação maior, né? Eu morava no Rio, né? Sou carioca, e lá pelas tantas, as pressões que a gente sofre, eu resolvi fazer algum vestibular, né? E entrei para comunicação social na PUC. Comunicação social, que diferente. Pois é. Assim, eu consegui entrar, né, para esse curso, e assim, logo no primeiro período não, acho que na primeira semana, eu já comecei a ver que aquilo não era a minha praia. Tinha que ter um nível uma bagagem de leitura enorme e tal, e eu não estava conseguindo acompanhar. E aí aconteceu um encontro que, na verdade, mudou a minha percepção do que eu gostaria de fazer, né? Que foi encontrar um colega, um vizinho, na verdade, morava na mesma rua que eu, por sinal era meu xará, chamava também Luiz Eduardo, né? E ele tinha acabado de chegar da Bélgica e tinha feito design de produto em Bruxelas, né? E esse cara, ele dirigia uma Mini Cooper, uma das poucas Mini Cooper no Rio de Janeiro naquela época. Isso aqui está falando de 1972, 73. E aí a gente ficou conversando e ele começou a exemplificar assim, os valores da Mini Cooper, né, que é um projeto fantástico e tal, e comecei assim, a ficar interessado, né, nesses aspectos de design de produto, curioso, né? E lá pelas tantas, uns 2 períodos depois, foi criado o curso de design da PUC. E aí eu fiz uma prova de habilitação interna e comecei a cursar, né, design, porque lá na época ainda era uma coisa meio misturada, design gráfico com produto. Ainda era muito incipiente a estrutura do curso, era assim, bem precária, a gente tinha poucas salas, né? Mas aí foi aí que eu engrenei nesse curso. Depois me formei em design de produto.
Aí se encontrou mais, né, do que na comunicação social. Exatamente, eu comecei a gostar. Realmente interessante, um curso muito interessante. Ô Ado, aí você falou que era do Rio, né, que fez lá na PUC do Rio o teu curso de graduação. E como é que você veio parar aqui em Campina Grande? Rapaz, olha, durante o curso aconteceu uma coisa interessante. Eu fui fazer um curso de serigrafia no ateliê do Hélio Rodrigues, eu me lembro até o nome, era um artista plástico. E lá eu conheci um outro estudante de design que tinha feito um curso no MAN de resina de poliéster, fundição de resina de poliéster. Aí a gente ficou amigo, começou a trabalhar junto, assim, de forma artesanal, literalmente fundo de quintal, né? Ele tinha no fundo de quintal dele uma oficina, onde ele fazia peças, ele era escultor também. E a gente começou a trabalhar com isso e começamos a produzir objetos assim, para arquitetos de interiores, design e decoradores, né? Objetos para interiores, né? Depois maçanetas de porta. E lá pelas tantas a gente começou a ter um reconhecimento muito grande do trabalho da gente e fomos, na verdade, obrigados a registrar uma empresa. Né, o que você falou, aspectos de empreendedorismo, né, que você aborda também, nós simplesmente, eu tinha uns 20 e poucos anos, não sabia absolutamente nada de empresa, não sabia nem para que empresa precisava de um contador, mas tivemos que criar essa empresa e lá fomos nós para a zona norte do Rio de Janeiro, trabalhar ali atrás da refinaria de Manguinhos, perto lá da Fiocruz, onde eu passei praticamente 8 anos com essa empresa, e a gente até cresceu, tivemos 35 operários e tal. Lá pelas tantas Era uma empresa de design, ela trabalhava com isso? Na verdade, ela era uma empresa de fundição, nós nos especializamos em fundição de resina de poliéster. Então a gente não trabalhava nem com fibra de vidro, né? Porque, em geral, né, a galera que faz surf ou faz outras bug, essas coisas. Não, a gente só fundia resina pura. E aí a gente começou a ser reconhecido porque a gente fazia um trabalho assim, muito exclusivo. Por exemplo, o arquiteto ou o decorador precisava... Não, eu quero uma maçaneta que combine com essa cor do papel de parede, as cortinas, e você não tinha no mercado. E, na época, o que você tinha era importado, geralmente da Itália, a preços exorbitantes. Então, a gente identificou um mercado muito interessante. Aí criamos uma linha de produção de puxadores de blindex, de porta de vidro, de maçanetas. Depois começamos a fazer projetos especiais sobre encomenda, letreiros para lojas. E aí o pessoal gostava muito do trabalho da gente, mas, como você sabe, micro e pequeno empresário, sem capital de giro, significa um tempo depois morrer literalmente na praia. E a gente até conseguiu sobreviver por esses 8 anos, mas lá pelas tantas, em 79, eu resolvi sair, fui trabalhar com meu irmão, que trabalha com design gráfico, e um belo dia, uma ex-professora minha da PUC, né, que era Ana Albertina Branco, que ensinou ergonomia aqui na Federal da Paraíba, também já não está mais no curso, ela me encontrou lá no Rio e disse que, olha, eu estou morando em Campina Grande e tem vaga de professor, você quer conhecer? Né? Aí eu vim para Campina Grande, fiz a viagem de ônibus mais alucinada da minha vida. Foi de ônibus? Da rodoviária. Da rodoviária do Rio, cara. Eu encarei 48 horas. Tipo assim, o início da viagem era... Quando saiu da rodoviária, o camarada que estava atrás de mim já tirou uma garrafa de pinga, entornou nos próximos 10 minutos, aí começou a viagem. A senhora que estava com o bebê do meu lado fazendo cocô, né, já trocou a fralda. Eu acho que a garrafa de pinga era para dar coragem. Eu acho que era para dar coragem. Eu não sabia nada. Bom, aí encarei as 48 horas, vim para Campina Grande e gostei. Campina Grande, tranquila, né? Eu estava precisando realmente desse break de Rio de Janeiro.
O Rio, naquela época, não tinha esse nível de violência e tal que está agora, mas é uma cidade grande, né? Então, eu achei que essa mudança, uma cidade menor no interior, seria uma coisa interessante. Aí eu fiz concurso público, passei e virei professor e estou desde 1982. Mas legal essa história, essas aventuras, né? A vida nos traz. Não, mas uma coisa eu me prometi, quando eu cheguei em Campina Grande, depois que confirmei que eu vinha mesmo, falei, eu juntei todas as economias, comprei uma passagem de avião. Não, o ônibus realmente é uma grande aventura. Aquele cuzão de novo, não dava. Ô Ado, você é o coordenador do grupo de Design e Desenvolvimento Sustentável, né, na UFCG. Então, eu queria que você abordasse esse tema. O que é design sustentável e que relação ele tem com o design e com a inovação, na tua visão? Olha, desenvolvimento sustentável, esse tema, né, em geral, ele tem se concentrado, assim, principalmente nas preocupações, mudança climática, né, destruição do meio ambiente, poluição, queimadas, etc. Mas pouca coisa é dita em relação ao desenvolvimento sustentável, em relação às desigualdades sociais. Então, eu vejo o desenvolvimento sustentável como algo, claro, essas preocupações são totalmente pertinentes, mas se ela não abordar esse lado da desigualdade, das disparidades sociais e até politicamente, fica algo que é irrelevante, né? Porque ela vai só por um lado e não atinge o cerne do problema, né? Então, na minha percepção, assim, esse desenvolvimento ele deve ser inclusivo e questionador, e objetive a justiça social para todos, né? Então, a gente está falando do clima, mas está falando do ribeirinho, da tribo de índios, do quilombola. Até porque essas questões se conectam, né? Elas não são a parte do mundo. Exatamente, totalmente interligadas. Então, eu vivi muito tempo na Inglaterra e eu via que, às vezes, essa percepção de desenvolvimento sustentável era uma coisa meio ingênua. Olha, vamos salvar o bichinho, o mico-leão maravilhoso, né? Claro, isso é uma coisa importantíssima, mas não abordava o geral, o macro do problema. Então, não adianta, por exemplo, a nossa elite está preocupada em proteger o meio ambiente e não querer abrir mão do iate em Angra dos Reis, né? Ou 3 carros na garagem. Né? São as incoerências, né, atuais, né? Então, eu acho que o desenvolvimento sustentável que ele ignore essas injustiças sociais mundialmente falando, vai beneficiar, como sempre, uma minoria. Você olha os países ricos. Pronto, o problema hoje da vacina, quem já tomou, a maioria que já tomou, e quem ficou atrás. Então, o desenvolvimento sustentável ele tem uma relação direta com design e inovação, porque, no caso, assim, falo mais de design de produto, né, que é a minha área, né? Essas duas atividades elas envolvem concepção e fabricação de produtos. Num sistema capitalista, onde, basicamente, o que interessa é a maximização do lucro. Né? E aí, debaixo do tapete, vai a galera que trabalha. Inclusive, atualmente, lá no Catar, né, estão tendo problemas, né, com a construção lá dos estádios para a Copa do Mundo. Já teve seleção que entrou protestando, né, contra as condições de trabalho. Né? Apesar de que o Catar não é uma referência de democracia, mas mesmo assim você vê como os trabalhadores comuns são tratados, né? Não, exatamente. Você vê, tem uma cidade dessa, não sei se é no Catar ou se é na Arábia Saudita, criando uma cidade ecologicamente maravilhosa e tal. Quem que está construindo? Os caras de Bangladesh, da Índia, que trabalham em condições horríveis, né? Um nível de acidente de trabalho gigantesco e tal, né? Então, eu acho que nesse caso, dentro do sistema que a gente vive, né, é necessária
para você ter esse lucro, essas condições do sistema capitalista, criação constante de produtos, mesmo que eles não sejam necessários. E aí, nesse contexto, é claro que o design ele é uma ferramenta-chave, né, porque ele vai materializar, através de um projeto, ideias que são abstratas e torná-las um hardware. Aqui eu estou deixando de lado serviços. Coisas intangíveis, né? Exato. Então, assim, a gente vê hoje uma quantidade gigantesca de produtos que têm pouca durabilidade, são programados, obsolescência programada, planejada, né, que não dá para consertar e que se tornam obsoletos em pouco tempo, e milhares desses produtos feitos de materiais tóxicos e que vão terminar lá no meio ambiente, Pronto, a gente tem um exemplo terrível, recentemente, o que encostou aqui nas costas de vários estados do Nordeste, uma montanha de lixo, de plástico, que veio de não sei onde, que poluiu praias do Rio Grande do Norte, uma coisa horrível. A gente produz, quando não serve mais, joga no meio ambiente, e o meio ambiente, o mar hoje, um dia, tem problemas sérios, de partículas de peixe come, né? Partículas de plástico e tal, né? Então, acho que o designer, na minha percepção, tem uma responsabilidade grande nessa atividade, né? Porque ele vai definir os materiais e os processos de fabricação. Então, você, teoricamente, tem uma opção de utilizar determinados tipos de materiais mais ecológicos, processos que não agridam tanto o meio ambiente e tal, que vai até um ponto. Tem um limite aí que o sistema também se... Porque, por exemplo, eu me sinto uma pessoa que é privilegiada durante muitos anos, porque eu estava na universidade. Então, na universidade, eu não me lembro de ter dado nenhum projeto que tivesse uma preocupação de produto supérfluo. Porque, para mim, o importante é você questionar justamente o que esse sistema está fazendo, e para a universidade me dá a garantia, né, como funcionário público, de ter o meu salário garantido. Então, para mim, isso é um privilégio, que eu posso falar o que eu quero. E também procurei sempre me posicionar em relação a isso. Essa é uma visão muito, muito interessante, Ado, eu acho, porque você traz uma visão de participação das pessoas, né? Ou seja, o desenvolvimento sustentável, ele não é só uma questão material ou corporativa, né? Mas as pessoas também têm que estar envolvidas, né? No processo, a melhoria de vida daquelas pessoas, né? Esse aspecto também do desenvolvimento sustentável foi um tema que ressurgiu, né? Recentemente, com muita força, com o design circular, economia circular, né? Com outros termos, mas essencialmente coisas que já há muito tempo se abordava, né? Exatamente. Por exemplo, o ecodesign, né, que é um dos temas que a gente tinha combinado de conversar, assim, eu vejo aqui, na verdade, o povo aqui, Campina Grande, para ficar mais localizado. Então, eu acho interessante se falar de um ecodesign que, na verdade, ele já ocorre aqui em Campina Grande, apesar das pessoas não saberem que elas estão fazendo ecodesign. E esse ecodesign que ele é muito difundido na cidade, que, na verdade, que ele emerge de uma necessidade econômica, da falta de recursos para compras de materiais e equipamentos. Por exemplo, no caso de micro e pequenas empresas de produção de alguma coisa, de algum produto, né? Ado, eu só te interrompendo, desculpa, mas é porque a gente participou lá do Acordar, né, do evento lá com a PUC do Rio, e você contou essa história que eu achei muito interessante, que quando você chega do Rio aqui, você se depara com uma situação de interior, de semiárido do Nordeste, né? Então, como é que foi esse impacto e de que forma
a gente conecta isso com essa realidade que você estava falando? Eu me surpreendi, né, assim, infelizmente, nós, a elite carioca, eu não sou elite, eu sou classe média, mas assim, existe todo um preconceito com o Nordeste. Eu chamava de Paraíba, como diz o nosso grande mito, né? Sim, como se fosse um país e tal. Então eu naturalmente fui criado dentro desse contexto, desse ambiente, né? E quando eu chego aqui, eu me deparo com coisas absolutamente fantásticas que vão quebrando todo santo dia essa visão idiota que eu tinha do que é o Nordeste, aquela pobreza. E comecei a ver aqui, particularmente aqui em Campina Grande, comecei a ver essas pessoas. E são essas pessoas que estão... Pô, o cara inventou um carrinho para levar coisa na rua. Olha só, um volante de carro tem freio. E eu sempre tive muito ligado nisso, assim, porque eu comecei a ouvir muito os operários na fábrica que a gente tinha. Essa fábrica, na verdade, ela era uma utopia. Só fazendo um parêntese rápido, né? A gente tinha uma utopia de conseguir sobreviver, comprar uma terra em Friburgo, lá no Rio de Janeiro, e depois dividir essa terra com a rapaziada que trabalhava com a gente. E ficar lá em Friburgo, no mato. Então, esse dia a dia, no processo de fabricação, começou a me mostrar um monte de coisa que, assim, do conhecimento desses operários. Apesar deles também serem muito jovens. Eu tinha 20 e poucos anos, boa parte trabalhava com a gente, tinha 18. Entendeu? E, então, por exemplo, aqui em Campina Grande, voltando para Campina Grande, uma vez eu estava, assim, que eu achei acho uma história interessante, eu estava rodando aqui no girador, ali perto do Parque da Criança. Para quem não sabe, fora daqui é um girador grande, importante, né? Uma conexão da cidade. Quem vem de João Pessoa geralmente passa por ele também. Exatamente. E aí eu estava no carro e vi uma pessoa vendendo uns objetos esquisitos, né? Aí fiquei curioso, eu não ia nem parar, Pablo. Aí eu falei, pô, não, vou parar. Eu rodei de novo, o girador, encostei. E aí fui ver o que esse cara estava vendendo. E ele vendia carrinho para fazer cachorro-quente, essas coisas que depois eu identifiquei como compressores de ar para pintura, e ainda uma outra máquina, né? Os compressores de ar, primeiro que eu achei coisa fantástica. Mas ele criava, ele fazia aquilo? Disse ele que criava, mas eu acho que ele estava me enrolando, eu acho que ele estava só na venda. Mas alguém, né, que ele conhecia, né, acho que ele inclusive morava lá no Zé Pinheiro, um bairro popular aqui de Campina. E aí eu fiquei assim, impressionadíssimo, porque a solução eram 3 compressores, os 3 diferentes um dos outros, que a única coisa que tinha em comum era o compressor de geladeira velho. Então o cara foi no ferro velho e tinha lá um tanque de comprimido de ar de caminhão. O cara botou o outro, ele usou um bujão de gás velho. E um outro bujão que ele fez um improviso. Então, o que eu achei interessante? Cara, isso é uma máquina de produção. Quer dizer, esse cara está fazendo isso para uma micro e pequena empresa, também tipo fundo de quintal, porque o cara não tem dinheiro para comprar um compressor de ar industrializado. Então, comecei a me ligar nisso, falei, pô, coisa fantástica. Quer dizer, porque o cara não está criando só um artesanato, um objeto, não, está criando máquinas de produção. E a outra... A criatividade típica brasileira, né? Assim, exatamente. Em meio à dificuldade, a gente, né, arruma um jeito. E aí, a outra máquina, essa, inclusive, que eu caí para trás, eu tenho fotografias, inclusive, dessa máquina, era uma vulcanizadora de câmara de ar de pneu, feita, cara, com ferro de passar roupa. O cara sensacional, sensacional. Entendeu? Então ele fez, não, ferro para passar roupa,
e que abria, e a abertura era feita com um macaco de carro que estava soldado em cima de um disco de embreagem de automóvel. Então, o quê? Se você vai ver uma máquina dessa industrializada, custava, sei lá, R$1.000. E essa do cara fazia também o serviço, custava, sei lá, 100. Então, eu comecei a me ligar nisso. Durante o meu doutorado, eu fiz pesquisas de mais de 30 pequenas empresas, micro e pequenas empresas de Campina Grande, atrás justamente dessa inovação que a gente está falando. Cadê os inovadores? Estão escondidos. Campina Grande, você sabe, é um celeiro, né? Outra coisa, quando eu cheguei em Campina, olha, rapaz, aqui, se você quer o melhor Smith Wesson, né, um revólver fora dos Estados Unidos, vá lá em Campina Grande que os caras fazem. E melhor ainda, igualzinho ao melhor. Sim, o polo metal mecânico, né? Exato, o polo metal mecânico e outras coisas que assim, sempre ouviu da criatividade de Campina Grande. Uma das coisas que eu quis ver nesse meu doutorado, não, mas existe inovação aqui em Campina Grande, nessas pequenas empresas, a partir de conhecimento tácito. Então, eu achei assim, que essa história é uma coisa assim, fascinante, né? Eles estão aí. Sim, sem dúvida, é espetacular essa criatividade popular, seja para criar versos, cultura, música, né? Seja também para criar objetos, né, do dia a dia, né? É tudo criação, né? Ado, você também trabalha com tecnologia apropriada, reciclagem, né, reutilização de materiais. O que significa tecnologia apropriada? Qual a importância, né? E você falou um pouco, ilustrou já um pouco dessa reciclagem, dessa reutilização de materiais, mas que impacto isso pode ter para o desenvolvimento de novos produtos, de novas possibilidades? Olha, o movimento de tecnologia apropriada, ele, pronto, o que você falou, o design sustentável acontece há 40 anos, depois aparece de novo. O mesmo papo é a tecnologia apropriada, que se você for olhar hoje, tecnologias sociais, né, tem um monte de nome. O termo está na moda, tecnologias sociais, inclusive. Ressuscitou, né? De novo. Tem editais, né, para esse tipo Exatamente. Ressuscitou de novo, porque isso, por exemplo, já coisa década de 60, 70. Então, teve um movimento chamado Appropriate Technology Movement, que parte das ideias de um economista que é o Ernest Friedrich Schumacher, que escreveu um livro super famoso que é Small is Beautiful, Pequeno é Bonito. E esse cara, ele faz uma proposta de uma tecnologia que não seria nem a tecnologia super high-tech e nem abraçar o cara levando aquele Deus nos acuda pré-histórico. Então, seria uma tecnologia intermediária ou apropriada. Então, ele usa esse termo, Intermediate Technology. Teve um grupo, inclusive, que agora só está online, que era Intermediate Technology Development Group, na Inglaterra, famoso, atuou em diversos países em desenvolvimento, e eles tinham uma revista, assim, tinha um centro, um rugby, que no interior da Inglaterra, perto de Birmingham, onde eu estudava. Então, esse cara fez uma proposta de uma tecnologia que fosse barata, de fácil manutenção. Então, a tecnologia, eu associo a isso que a gente falou anteriormente. Também a galera local já faz tecnologia apropriada, tipo no Brasil inteiro. Aqui, particularmente, eu acho que isso se enfatiza por conta da situação geográfica. Por exemplo, aqui em Campina, na época que eu fiz meu doutorado, vários tipos de equipamento não chegavam aqui. Eu quero uma furadeira. Sim, não quero uma furadeira para uma empresa gigante. Furadeira tinha. Primeiro, você não tem dinheiro, e o tamanho da sua produção em série, de seus produtos, não comporta um equipamento grande. Então, a galera fazia os seus equipamentos e também idealizava os seus produtos, que iam ser produzidos para vender na feira central, produtos de baixo custo, né?
Então a gente poderia definir como uma adequação à realidade local. Poderia ser isso? Ou isso é uma característica dele? Não, isso é, assim, é uma característica, assim, é uma realidade que isso ocorre por diversos fatores. Né? O que eu estou dizendo, por exemplo, o equipamento não chega, o cara não tem dinheiro, não tem apoio nenhum. Se você vai olhar, no geral, a micro e pequena empresa, mesmo dessa pandemia, agora, depois de 1 ano e pouco, é que vai ter um apoio efetivo para a micro e pequena empresa do governo federal. Então, os caras, tipo assim, no popular, estão matando cachorro a grito. Difícil, né? É difícil. Então, assim, como proposta mais ampla, isso houve um debate gigantesco. Né? Alguns diziam, não, já estamos voltando para o atraso, tecnologia apropriada, tecnologia intermediária não existe. Mas quando você olha os países em desenvolvimento, boa parte, vai na Índia, você vai ver muito semelhante às coisas aqui. Quer dizer, é muito fácil você falar, os caras não têm esse equipamento, impressora 3D maravilhosa. Não, eu vi um cara na África, o cara criou uma impressora 3D a partir de peça de computador. Saiu por menos de $100. Fantástico. Por quê? Agora, por que ele criou? Porque os caras desovam esses produtos todos sofisticados, que não vão entupir lá os Estados Unidos, mas para a África. Lá, né? Sim. Aí o cara tira, remenda, pega um pedaço, tira ouro de celular, entendeu? E tem essa rapaziada engenhosa que cria esses produtos. Eu vejo assim também um movimento de países desenvolvidos olhando com mais atenção assim, para a África, para a Índia rural, né? Porque ali é onde estão os grandes desafios, de fato. Tipo você produzir soluções que sejam efetivas, impactantes, mas de baixíssimo custo, né? Para que aquela população tenha acesso. Não, só complementando isso, que é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a bondade é muita, até o santo desconfia. Então, o Facebook botando um Zeppelin para dar internet para todos os nativos do estado, não sei das quantas, da Índia. Então, é um sistema, claro, o cara tem tecnologia, onde é que eu posso também faturar mais? Global, né, também. Exatamente. Quando você falou aí do livro Small is Beautiful, lembrei também que recentemente assim, tipo uns 10 anos, não, menos, 7 anos, o Ezio Manzini, o italiano, né, que é autor de obras na área de design, ele falava de uma teoria que ele tinha criado, que era um cenário na realidade, não era bem uma teoria, mas era um cenário que ele chamava de SLOC, que era um acrônimo de Small, Local, Open e Connected, né? Pequeno, SLOC, pequeno, local, aberto e conectado. Então ele diz assim que hoje em dia um negócio local e pequeno ele pode ser aberto e conectado ao mundo inteiro, né? Por meio da internet, das possibilidades de conexão que nós temos. Então, me lembrou assim essa teoria do... É algo interessante que você falou, porque hoje o que a gente também está vendo? Esse conectado está entre aspas. A gente vê aqui na quantidade de brasileiros que não têm acesso nenhum à internet. Sim. Quando vê agora esse papo de educação online, o cara não tem nem celular para pegar internet e ter aula. Né? Então, isso é um certo mito que, talvez no futuro, essa coisa se difunda. Sim, melhor. Né? Eu acho que ele fala assim, dentro de uma realidade europeia, né? Porque lá na Itália mesmo tem cidades que só tem anciãos. Não tem gente nova, né? Porque eles saem logo. Embora, Então ele gera essa possibilidade de você permanecer no seu local, mas ao mesmo tempo se conectar, né? Não ficar isolado. Né? Isso. Ado, a gente abordou aqui as questões relativas à participação das pessoas, né? A criatividade da pessoa local, desse ambiente local.
E aí a gente parte do pressuposto que é importante que essas pessoas participem de um processo de desenvolvimento de uma ideia, da criatividade popular, né? Colocar essa criatividade popular dentro do processo, que recentemente também foi batizado, né, com um novo nome, que é o design participativo. Mas é algo que já surgiu lá na década de 60, 70, ali nos países escandinavos, né? Então, qual a tua visão das tuas experiências que você teve com o design participativo, né? Como é envolver as pessoas no processo de desenvolvimento e o trabalho com as comunidades? Como você falou, o design participativo, ele é outro termo desse, né, que vem colaborativo, design de parceria, né, que está contido, esse conceito está contido dentro da tecnologia apropriada, intermediária. Então, já estava lá, não, participação da comunidade é essencial no desenvolvimento desses produtos de baixo custo, blá, 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 porque quem é o que vai usar? A comunidade. Então, o cara tem que entender também alguns aspectos técnicos e tal, né? Mas eu vejo, assim, de uma maneira geral, é uma atividade que ela propõe o envolvimento de especialistas e não especialistas no processo projetual, também aqui ficando projeto de produto, né? Mas também que a gente pode, em geral, usado em diversas áreas, como você falou, na Escandinávia, pessoal de computação, né? Tem toda uma literatura. Sim, surge ali na parte de computação. Surge naquela parte ali. Mas tem sido constantemente usada também, cada vez mais, na área de design e arquitetura. Arquitetura já, inclusive, antes, né? Quer dizer, antes, ou paralelamente, eu já tinha a informação da década de 70 também de comunidades construindo junto, e o papo do mutirão mesmo, né? Inclusive tem um arquiteto chileno chamado Alejandro Aravena, que ele ganhou o principal prêmio de arquitetura do mundo, que é o Pritzker, né? Com projetos participativos, né? Exatamente. Em 2016. Habitação social, né? Habitação social. Exatamente. Então, assim, essa forma, para você trabalhar de forma participativa, eu acho que primeiro a gente requer assim, uma mudança de postura de nós profissionais que têm um conhecimento explícito, né, formado na universidade, etc., em relação ao conhecimento tácito, aprendido na prática, né, que é, em geral, que essas comunidades, que isso aqui não é novidade. Vai olhar lá o Paulo Freire, o que o cara está dizendo? Né? Pô, o professor vai receber um aluno que quer aprender a ser alfabetizado de noite, o cara tem 80 anos, não tem nada para dizer. Então, assim, quando a gente se Ele utilizava, inclusive, palavras do próprio contexto das pessoas, né? Pois é. Então, imagina ele chegar e escrever no quadro helicóptero. O cara nunca viu aquilo, né? Exatamente. Assim, uma palavra complexa, né? Isso eu aprendi trabalhando também em comunidade, que pô, o meu vocabulário era uma piada. O cara está entendendo, olhando para a minha cara, sem entender nada. Né? Então, quando você começa a se tocar, eu te confesso, eu mesmo comecei a me tocar disso aqui. Né? Quando eu comecei a participar, o primeiro projeto que eu participei era o projeto Kellogg, da Fundação Kellogg, americana, né? Isso foi em 83, que era em Pocinhos, perto de Campina Grande, que trabalhava num centro de saúde comunitário. Então, eu comecei a ver, mas peraí, quem é que vai usar esse centro de saúde? Aí eu vi até tinha uma menina grávida que morava no distrito de Nazaré, que é perto de Pocinhos, e ela estava grávida. Eu falei, mas minha filha, vem cá, se esse bebê aí resolver participar do mundo... Resolver chegar logo, né? Ela disse, não, cara, eu vou andando a pé. Quer dizer, não tinha nem transporte para caso o bebê resolvesse nascer. Então, se você começa... Caramba, peraí, cara, como é que esses caras vivem, qual é o cotidiano, como é que o cara se vira. E aí você começa a baixar a bola. Porque, em geral, qual é a visão nossa e também dessa população? Não, lá vem os caras da universidade.
tipo seres superiores que têm um conhecimento, o professor que vai dizer para nós. Não, isso embola meio de campo. Quando eu joguei essa na lata de lixo, a comunicação flui. Começou a fluir muito mais. Então, a gente não é dono da verdade, a gente tem que aprender a ouvir, talvez ficar muito mais calado e ouvindo de que ficar bababá, né? E aí é ter humildade para absorver propostas que venham das pessoas que muitas vezes não têm educação formal nenhuma, nunca foi à escola, analfabeta, né? Eu convivi com muitas pessoas dessa maneira que me ensinaram coisas fabulosas, eu não sabia. E eu comecei a me interessar, como eu falei, eu comecei a me interessar por esse papo de design participativo. Lá na produção, eu era gerente de produção da fábrica. E aí, quando o cara me contou uma história, que eu acho assim, que vale a pena contar uma historinha rápida, dessa criatividade. Tinha um cara que trabalhava com a gente, chamava Gilberto, e eu sempre achei, era um cara assim que desenrolava geral, tudo de mecânica. E eu sabia que o Gilberto estava vindo, estava na frente da fábrica, e o Gilberto estava vindo porque ele arrastava uma sandália, tipo... Lá vem o Gilberto. Aí o Gilberto uma vez... O chiado do chinelo, né? Como a gente fala aqui. Aí o Gilberto uma vez resolveu contar uma história para a gente. Não, rapaz, eu trabalhava numa fábrica aqui e o dono da fábrica dizia que eu tinha que produzir 400 peças de manhã, porque senão eu estava demitido. Aí eu bolei um sistema que eu bolava, matava as 400 peças logo, podia ter feito até 2.000, mas aí eu parava nas 400, subia na caixa d'água, esvaziava a caixa d'água, dormia o resto da tarde, porque ele só ia aparecer no final da tarde. Sensacional isso. Então o cara tinha um conhecimento, o cara manjava de mecânica. Pronto, eu era tipo assim, rato de ferro velho, porque também a gente não tinha grana, então tinham vários ferros velhos perto da fábrica. E um dos caras que trabalhava nesse ferro velho, o Newton, cara, se ele tivesse tido condições, apoio, condições financeiras, o cara dava um engenheiro mecânico de primeira, entendeu? Porque eu chegava, o Newton é o seguinte, cara, a gente pediu um orçamento para aquela empresa americana, Devil Bees, a gente queria fazer uma cabine de pintura, pintar as peças com verniz. Só que a gente não tinha dinheiro. Aí chamamos o camarada da Devil Bees, o cara trouxe, fez um projeto, precisa de um motor de 5 cavalos, mais isso, mas pronto, a gente foi lá no ferro velho. Newton, o troço custa 15.000. Olha, tem motor, tem, tá aqui esse motor aqui, olha, você pega esse, junta com esse. O cara fez o projeto, a gente aí teve que aprender a soldar na época, solda de arco, e construiu o troço por R$500. Então a gente também já estava ficando assim, tipo, opa, era o mesmo esquema, né? Semelhante com isso que a gente estava comentando. Você não tem condições, você vai como eu falei, Campina Grande, ou eu ouvia, o pessoal criava carro, né? Não era coisa assim, só coisa simplona. Não, eu via desde a chave para tirar bujão de gás, aquela mangueira do bujão, até caras que eu sei, o cara ia para a feira em São Paulo, esse senhor, o cara era analfabeto, que foi o filho dele que me disse, o cara ia numa feira dessa de São Paulo e olhava lá a máquina alemã. Eu chegava aqui em Campinas, tinha indústria de plástico, o cara fazia uma melhor ainda. Negócio sofisticado, com sensores, com não sei. Então isso está enterrado. Eu já ouvi assim, muita coisa desse apoio que está relacionado com essa coisa de você se comunicar, de participativa, em órgãos de apoio, e isso, boa parte do tempo, é conversa para boi dormir, para usar também o termo popular, entendeu? Porque não apoia nada, ou apoia pontualmente, e aí o cara fez, pronto, você fez uma coisa do Sebrae, o Sebrae faz relatório, manda para resolvido o assunto.
Então, eu não vejo uma política... Quando as questões não são tão simples assim, né? Não são exatamente. tão... Então, e não são perenes, né? Elas são pontuais, né? Exatamente. Então, assim, se você olhar isso de uma maneira macro, pô, existe essa criatividade em Campinas? Só existe, cara, eu não tenho dúvida nenhuma. Como é que a gente vai abordar e vai estimular essa criatividade? Você tem que ter políticas públicas, né, uma série de ferramentas para poder fazer com que isso floresça, porque senão vai morrer. Não tem mais água, não regou a planta, já era. Bem, Ado, vamos agora partir para o encerramento, a parte final. Vou fazer umas perguntinhas que eu não tinha mandado para você, de propósito, Certo. que é para você ser pego de surpresa mesmo. Para você não pensar muito. Uhum. A primeira delas é o seguinte: olhando para a tua carreira, o que é que foi que mais te deu orgulho? Para participar assim, de diversos projetos do CNPq que trabalhavam com essas comunidades, porque isso me fez assim, aprender muito, aprender a respeitar as pessoas, não supervalorizar, eu tenho doutorado, pós-doutorado, e daí? A pergunta é simples: o que você está fazendo para mudar isso que você não concorda? Então, assim, eu procurei ter uma coerência, né? Trabalhar com desenvolvimento sustentável, com reciclagem de materiais, com a população, que geralmente não é ouvida, e você tem que ouvir, você dá espaços para essa população. Então, eu fico muito satisfeito disso ter acontecido na minha vida. E você já contou algumas várias, mas qual foi a situação mais inusitada, engraçada, diferente que você já passou na carreira? Então, assim, pronto, nesses próprios projetos, né, assim, o projeto que eu envolvi com as lavadeiras, na lavanderia municipal aqui do Santo Antônio, onde... Você desenvolveu uma máquina de lavar a pedal, né? Exatamente. Eu desenvolvi uma máquina de lavar a pedal que era com o objetivo de você minimizar problemas de higiene e segurança no trabalho. Então a ideia era introduzir essa máquina para essa comunidade e, ao mesmo tempo, criar um produto que pudesse ser fabricado por micro e pequenas empresas também, tipo fundo de quintal, dessas que a gente já mencionou. E só que eu entrei nessa lavanderia que tinha 45 mulheres, eu era o único homem, né? Então, quando você cai nessa realidade, você começa a encontrar uma série de digamos assim, obstáculos, situações, né, que você não espera. Então, por exemplo, a primeira situação foi assim, uma rejeição total. Quando eu cheguei, no primeiro dia, botei a máquina de lavar. Uma das Dona Maria, tinha umas 4 Dona Marias na lavanderia, ela começou a, tipo assim, a berrar, literalmente: isso aí não vai dar certo, isso aí vai estourar todas as minhas varizes, arrebentar na minha coluna, de jeito nenhum eu vou usar essa porcaria dessa máquina. Aí você acha que está fazendo um negócio legal, né, que você vai beneficiar, e até uma certa ingenuidade da minha parte, eu fui com esse papo do higiene e segurança do trabalho, ergonomia, né, elas não vão se arrebentar tantos, né, porque tinha uma série de problemas, né, nessa área. Quando a máquina começou a funcionar, o que aconteceu? Elas não estavam nem aí para isso, elas estavam felizes porque elas lavavam a roupa na metade do tempo que lavavam antes. Então, a graninha michuruca que elas ganhavam rendia mais, e ela podia passar a ferro logo as roupas que já tinham secado e ir embora para casa. Então, assim, você vai descobrindo a partir do cotidiano. Eu passei praticamente 3 meses envolvido nessa lavanderia, quando eu vim fazer pesquisa de campo, e coisas do tipo também. Por exemplo, eu era o único homem, então, quando tinha algum problema, a fulaninha não veio porque estava menstruada, eu saquei que era isso, mas ela
ficavam envergonhadas de falar comigo. Sim, sim. Pronto, eu mencionei também que o negócio de pedalar, que aparecia a perna delas, elas ficavam, era uma imoralidade. Mas, ao mesmo tempo, é um aprendizado, um grande aprendizado, né? De convivência. Exatamente, Né? eu não sabia, eu brincava com ela, olha, vocês têm que me ajudar aqui, porque é o seguinte, eu não lavo roupa nenhuma, sou um zero à esquerda. E aí elas riam porque elas tinham essa ideia do professor. O professor está fazendo essa máquina porque ele vai montar uma fábrica de fazer máquina e vai ganhar muito dinheiro. Sim, sim. As nossas custas, né? Entendeu? Então, essas histórias são, assim, são ricas, né? Sim, sim, e sim. no aprendizado e só fazem parte dessa bagagem, né, gente? E quem é o designer Luiz Eduardo? Como você se autodefiniria? Essa é mais difícil, né? Essa é mais difícil. Mas assim, o design, pronto, depois de estar aposentado, né, eu comecei a me fazer essas várias perguntas. O que eu faço, né? E aí eu descobri que o design Luiz Eduardo continua o mesmo. Assim, o que eu acreditava quando eu estava na ativa, na universidade, eu continuo acreditando. Visto essa camisa, tenho me envolvido em projetos, né, por exemplo, a APAI com deficientes, projetos de equipamento para deficientes. Né, a gente tem, tanto no Centro de Reabilitação aqui de Campina Grande, a APAI. Então, tenho procurado primeiro, me manter na ativa, né, porque, prepare-se, Pablo, a aposentadoria, ela pega a gente de surpresa. Mas eu sou um caso que eu acredito que não vou me aposentar. Não, pois é, eu tinha essa mesma ideia, exatamente. Então, assim, quando me aposentei, não parei. Continuo na ativa enquanto eu puder, tiver saúde, né? Então, eu acho assim que eu me sinto uma pessoa privilegiada, né? Primeiro, de estar bem de saúde, ter uma possibilidade de interagir, de fazer coisas, né? De ter infraestrutura em casa, né? Condições, ter uma oficina em casa. Então, às vezes eu não dependo tanto de outros lugares para fazer as coisas, eu mesmo construo, né? Então, assim, eu sou um designer feliz. Que ótimo, ótima conclusão. E para a gente encerrar, que mensagem você deixaria para quem quer entrar nessa área, nesse mundo de design, de criatividade, de inovação, de empreendedorismo? Olha, eu acho o seguinte, cara. Primeiro, você acreditar em você próprio. Porque, em geral, assim, a gente entra para a universidade, tipo, eu não sou nada. Era como quando eu entrei para a PUC, o que eu estou fazendo aqui e tal. E aí a gente joga muitas possibilidades legais de coisas acontecerem por não acreditar na gente, porque a gente é muito jovem e tal. Quando você, não, peraí, eu não acredito nisso, vou vestir essa camisa, né? E dentro da universidade em particular, você tem uma possibilidade ímpar, que é de fazer projetos que você não vai, muitas vezes, poder fazer no lado comercial, por conta da sobrevivência. Né? Isso, eu falo muito para os alunos isso também. É a hora de experimentar, de errar, de aprender agora. Exato. Agora. Porque, por exemplo, quando muitas vezes, algumas pessoas ficavam, não, mas você critica porque eu estou fazendo uma luminária. Eu falei, não tem nada contra as luminárias. Pelo contrário, se iluminam bem, ótimo. Eu digo, eu não posso nem falar, porque a minha fábrica fazia exatamente o que hoje questiono, que eram objetos supérfluos para pessoas que tinham muito dinheiro, a gente só tinha cliente rico, não sobrava nada para a gente dessa riqueza, porque o capital de giro não rolou. Então, assim, você acreditar que você tem um papel aqui no mundo que é importante. Né? E mesmo que quando sair da universidade, eu tenho que sobreviver, tenho que pagar aluguel, estou no sufoco. Não, tudo bem. Agora, por isso você não precisa se alienar. Agora então o design para mim é isso. Não.
quando eu puder ter condições melhores financeiras, vou enveredar aqui por esse caminho, sustentabilidade. Porque a gente está morando num mundo, cara, que os poderosos que mandam nesse mundo estão nem aí. Nem é, porque os caras estão se preocupando em mandar a missão para Marte. Cara, gente morrendo de fome, de pandemia, pô, tem lá não sei quantos para montar impressão 3D em Marte. Sim, né? sim. Então, assim, olha as contradições. Né? Você olha os gastos militares hoje de um país como os Estados Unidos, é uma coisa obscena, para dizer o mínimo. Você daria fome no mundo 20 vezes, só com essa verba de equipamento militar. Então, assim, a gente tem que ter uma posição, né, uma postura em relação ao mundo, e o design é uma parte desse mundo. Agora, se você vai muitas vezes se iludir, olha, achei que é... Pronto, aí eu volto o papo da luminária, porque o cara, a luminária, para mim, é a coisa mais importante do mundo. Aí você sai aqui de casa, tá o cara pedindo esmola ali, sem dente, pô, cara, que isso? Vamos cair na real. É os contrastes, né, entre a alta tecnologia, que a gente nunca imaginou que teria, e ao mesmo tempo gente que hoje não sabe nem o que vai almoçar, né, o que vai jantar. Né? E agora está pior, você nota que as pessoas batendo aqui na porta direto. Sim, mais, bem pior, sim. Pedindo comida, né? Ado, muito obrigado, eu queria te agradecer por esse momento. Prazer. Foi muito, muito legal o nosso bate-papo, acho que você trouxe questões assim, muito interessantes que a gente vai levar para o podcast como conteúdo. Então, brigadão mesmo. De nada, um prazer. E estamos aí juntos, certo? Beleza. Até breve, né? Até breve.